Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: Naamã é curado da lepra, amém? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem de Deus, um grande homem do Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou escrava a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi, e tomou nas suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibais que te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, e eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgas os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. A tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram. E disseram: meu pai, se o profeta te dissesse uma grande coisa, por acaso não farias? Quanto mais dizendo-te: vai, lavas e ficarás puro. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Vamos ler até aqui. Vamos curvar as nossas faces e vamos orar novamente ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós abrimos o nosso coração, Senhor, as nossas mentes, para que Tu tenhas total liberdade, Senhor, em operar nas nossas vidas. Sei que Tu tens coisas para nos ensinar, para trabalhar no nosso coração, para moldar-nos, Senhor, para andarmos para mais perto de Ti a cada dia, Senhor. Tens liberdade, ó Pai, para operar. Espírito Santo, vem trabalhar em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que não provém de Ti, ó Senhor. Todo o espírito de dúvida, Senhor, toda mágoa, todo rancor, ó Pai, em nome de Jesus, cai por terra agora, na autoridade do Teu nome, e manifesta a Tua glória. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pode se sentar. Amém? Nós vamos meditar sobre Naamã, um general, um homem de guerra, um homem importante, que com certeza tinha sua farda, muitas medalhas, muitas vitórias e conquistas para apresentar para a sociedade. Era um homem muito bem visto pelo seu rei. Porém, a palavra do Senhor nos diz que ele escondia, porque a lepra, naquele tempo, era sinal de afastamento. Você perdia tudo o que tivesse em função da doença.
pedir a sua casa, o seu status, porque era uma doença muito contagiosa. Você não poderia ficar perto de ninguém. E era obrigado a viver fora dos limites da cidade, sozinho, passando necessidades, fome, em as mais diversas situações. Então, provavelmente, Naamã escondia isso da maioria das pessoas. O que a maioria das pessoas viam nele era aquele homem de guerra, aquele homem honrado, aquele valoroso, que venceu muitas batalhas. Mas havia uma na sua vida que ele não foi capaz de vencer. Essa doença que se apoderou dele. E que por mais que ele tivesse carros, cavalos à sua disposição, autoridades, conhecesse pessoas influentes e pessoas importantes, isso ele não conseguia vencer sozinho. E é a partir daí que nós vamos começar a meditar no processo, no caminho que Naamã fez até alcançar a sua bênção. Porque nós na casa do Senhor, na presença do Senhor, quando viemos através das campanhas, nós também viemos buscar alguma coisa. Nós iniciamos a nossa caminhada em direção ao nosso milagre. Seja ele qual for. Né? Seja uma cura, seja a restauração da nossa família, seja uma restauração financeira. Eu não sei qual é o caminho que você veio percorrer nessa campanha para alcançar o teu milagre. Mas você tem um objetivo. Naamã tinha um objetivo, a cura. Ele precisava daquilo mais do que tudo. Porque sem ela, ele ia perder tudo que ele tinha. Então, se nós meditarmos nisso, a palavra do Senhor nos diz que uma menina que foi levada escrava falou de um certo profeta na terra de Samaria. Onde, se porventura ela conhecesse, ele chegasse a conhecer, ele podia alcançar o seu milagre. E ele deu ouvidos a isso. E foi ao seu maioral, o seu rei, e disse: me disseram que há uma esperança para mim. Me disseram que lá naquele lugar existe o meu milagre. Então o rei o deu liberdade para ele começar a sua caminhada através da sua cura, amém? Ele pegou com o seu dinheiro, ele pegou as suas coisas, os seus servos, os seus cavalos, uma boa indicação da pessoa mais importante que ele tinha, que era o seu rei, que ele era muito bem visto. E segundo os seus olhos, começou o seu caminho. Começou a andar em direção da sua bênção. Ele entendia que, como ele era uma pessoa importante, ele deveria se dirigir à pessoa mais importante de Israel, ao rei. Ao rei que tinha muitas pessoas, como súditos, muitas pessoas que lhe obedeciam, que ele mandava, e não era contestado. Tinha muitos poderes. O rei poderia fazer muitas coisas, menos curá-lo. E nós, muitas vezes, andamos também assim. A gente escuta falar que existe um milagre, que existe em algum lugar um milagre. E nós começamos o nosso caminho. Nós começamos a nossa caminhada em busca do milagre, amém? Só que antes de nós chegarmos aqui, eu quero que você puxe da tua memória em quantos lugares você bateu. Em quantas portas você bateu, procurando, por não saber qual era a direção certa. Você foi, você queria, você tinha fé, você merecia alcançar. Você só não sabia o lugar certo que você tinha que chegar. Amém? Isso, que seja o primeiro exemplo que nós tenhamos para tirar de Naamã. O desejo de buscar as coisas certas. Mas muitas vezes a gente precisa de ajuda para esse caminho. E quando ele se apresentou ao rei, o rei teve humildade, mesmo sendo tão poderoso. Ele reconheceu: acaso sou eu Deus para restaurar alguém? Para dar a vida ou para dar a morte para alguém e restaurar esse homem da sua doença? Que poder tenho eu para fazer isso? Ele reconheceu que ele não podia, que isso não estava ao seu alcance, embora tivesse tantos poderes. Mas esse é mais um exemplo. Então, quando o profeta, o homem de Deus, que podia alcançar a cura, podia transmitir a cura para Naamã, ouviu falar, ele não estava junto com o rei, ele ouviu falar, alguém foi lhe contar. As coisas correm, as notícias correm bem rápido. Então, preste muita atenção com quem você conversa, para quem você fala as suas coisas, se realmente você quer que elas se espalhem. Porque com certeza, as notícias correm bem rápido.
E isso chegou aos ouvidos do profeta. E ele mandou um mensageiro também ao rei e disse: por que tu ficou desesperado? Por que você está rasgando as tuas vestes? Deixa ele vir até mim. E todos saberão que há profeta em Israel. Todos iriam saber que se ele se dirigisse até ele, Deus seria exaltado. Que existia um Deus que operava milagres naquele lugar. Mesmo que, como a gente pode ver no decorrer da história, muitas pessoas não se lembravam disso. O rei não se lembrou do profeta. Mas mesmo assim, Deus usou uma situação. E Naamã foi direcionado, agora sim, ao caminho certo. Ele pegou então todas as suas coisas que estavam lá no castelo do rei e se dirigiu para a porta da casa do profeta. E o que a palavra do Senhor nos diz? Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne ficarás curada. No versículo 9 nos diz: veio pois Naamã com os seus carros, cavalos, e parou à porta de Eliseu. Ele estava começando a trilhar o caminho certo. Estava chegando no lugar certo. Mas a gente vê que ele estava com as expectativas erradas. Ele parou e ficou esperando. O grande general, que merecia, que a todos se humilhavam, reverenciavam, davam honras, estava esperando que o profeta de Deus fizesse exatamente a mesma coisa. Que ele saísse e fosse lá, atrás do homem importante que ele era. E qual foi a sua indignação quando isso não aconteceu? Ele recebeu quem o recebeu foi um mensageiro. Alguém não tão importante quanto aos olhos de Naamã, quanto o homem de Deus. E a gente vê no decorrer da história o quanto ele ficou indignado de não ter sido honrado naquele momento. Né? Se nós formos ver ali no capítulo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá e possear-se em pé, e invocará o nome do seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Na sua cabeça, ele já tinha tudo certinho como deveriam fazer para ele ser curado. Muitas vezes nós não somos assim. Nós estamos no lugar certo, estamos buscando as coisas certas, mas nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão certo das nossas convicções, que eu acho que deve ser assim, que eu acho que tinham que fazer assim, que eu acho que tinham que orar assim. Eu acho tantas coisas. E Naamã nem esperou para receber a sua bênção, ele já virou de volta. Ele não se deu conta que o caminho da sua bênção estava ali. Era ele ir e se banhar. Mas não, porque não foi do jeito que ele queria. Não foi como ele achou que tinha que ser, como ele merecia ser recebido. Quantas vezes nós chegamos na igreja, nós chegamos indiferente do lugar onde nós vamos buscar o Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, nos prostramos, mas será que verdadeiramente nós adoramos o Senhor e verdadeiramente nós buscamos a sua vontade? Ou será que tantas malas, tantas coisas que a gente trouxe desde a nossa infância nos atrapalham de chegar só nós na presença do Senhor? Sem tantas coisas. A palavra do Senhor nos diz que Ele trouxe carros, cavalos, dinheiros, vestidos, tantas coisas. Só esqueceu de chegar a Ele, a presença do Senhor. Não é assim muitas vezes? Eu acho que tem que ser assim. Não, mas se fosse daquele jeitinho que eu imaginei, ia dar bem mais certo. Não estão fazendo do jeito certo. Amém? Que a gente possa refletir sobre qual é a nossa vontade e qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que a gente possa se desapegar. Se desapegar de tudo que nós temos, o tradicionalismo, a religiosidade. Com certeza, Deus sabia o jeito que Naamã gostaria de ser tratado. E por isso mesmo eu te digo que ele não fez assim.
Porque se o profeta tivesse invocado, tivesse passado a mão sobre a pessoa, com certeza isso já ia se tornar um tipo de religiosidade. Ah, se eu fizer assim, vai dar certo. Se eu orar desse jeito, vai dar certo. E Deus não é um Deus que repete, um Deus que faz sempre do mesmo jeito, não. Deus é um Deus que surpreende, é um Deus que faz nova todas as coisas. Então não vamos nos apegar numa forma de orar, numa forma que aquela pessoa faz, num jeito que aquela pessoa ora. Porque não é os jeitos, não são as formas. É o poder do Senhor que opera todas as coisas, amém? Que a gente possa se libertar das nossas crenças erradas. Andamos tanto, eu sei que não é fácil. Andamos uma vida toda de uma forma e aprendemos, nos ensinaram que era assim. Então eu sei que não é fácil a gente se desapegar dessas coisas, mas é necessário, porque o caminho da bênção é mais rápido. Amém? Vocês estão aí, igreja? Amém, glória a Deus. Andando um pouquinho mais na história. Então, sorte de Naamã, glória a Deus por isso, que ele estava cercado de pessoas que escutavam. Pessoas que eram boas conselheiras. Pessoas que tinham bons conselhos para dar. Um dos seus servos disse, se por acaso, quando ele estava desistindo da bênção, tinha feito todo aquele trajeto, carregado tanta coisa, caminhado tanto para chegar ali, e porque não foi do jeito que ele queria, o que ele fez? Voltou, desistiu, no meio do caminho. Mas como os seus servos abriram os olhos deles e disseram, se por acaso ele te dissesse isso, grandes coisas, você não ia fazer? O que te custa se banhar? O que te custa fazer? O que te custa obedecer? O que te custa? Amém? Então, ele refletiu, mesmo indignado, porque embaixo daquela farda, daquela pompa toda, existiam feridas. A lepra era uma ferida, eram feridas abertas, feridas que cheiravam mal, feridas podres. Mas estava tudo escondidinho, tudo guardadinho. Então ele podia ver a sujeira que estava nos rios. Ele podia ver que ao redor dele existiam coisas contaminadas, existiam coisas sujas. Ele só não conseguia ver em si mesmo que ele também estava tão sujo quanto as águas. Tão sujo quanto as águas de Israel. Muitas vezes a gente olha ao nosso redor e a gente consegue ver sempre os erros dos outros, amém? As falhas dos outros, o que fez ou o que deixou de fazer. E as nossas estão escondidas aonde? Estão encobertas aonde? Na presença do Senhor, nós temos que andar limpos. Mas não uma limpeza artificial, uma maquiagem bonita, uma roupa bonitinha, não. A essência de Deus dentro de nós tem que ser limpa. A santidade do Senhor dentro de nós tem que ser limpa. O Senhor diz, sejam santos, porque eu sou santo. Então, se eu estou contaminada, se eu estou suja de tantas coisas no dia a dia, de tantas coisas que me afastam da presença do Senhor, como eu quero me achegar perto de um Deus que é santo, de um Deus que é puro, de um Deus que é justo, e alcançar assim a minha bênção? Será que Deus estaria sendo justo se fosse assim? No estalar de dedos? Ou primeiro eu tenho que me limpar, eu tenho que me descontaminar, ficar branco, ficar limpo, ter as minhas roupas, como a palavra do Senhor diz, alvos mais que a neve, mais branco e mais puro do que a neve. Você se dá conta de quão sério é isso? Mas daí durante a semana toda, eu me contamino, eu vou me sujando um pouquinho. Aí eu chego na presença do Senhor na segunda-feira, glória a Deus, eu quero a minha bênção, Senhor, senão eu não volto. Senão eu viro para trás, porque não foi do jeito que eu quis. Que nós possamos refletir como nós estamos nos apresentando a esse Deus que é santo, que é todo poderoso, mas é que é um Deus justo, que nos ama a ponto de toda semana trabalhar um pouquinho, e lavar um pouquinho, e limpar um pouquinho,
Porque se a gente parar para pensar, nós temos muita coisa para lavar, não temos? Amém? Que você possa guardar isso no teu coração. Se o teu caminhar durante a semana toda, antes de se apresentar, um dia por semana ou vários dias por semana, na presença do Senhor, quais são as coisas que você tem trazendo junto contigo? Que Ele se agrada? Ou que Ele tem que lavar, limpar, purificar, e o Espírito Santo moldar, e o Espírito Santo quebrantar de novo, para aí sim começar a lapidar a essência dEle na nossa vida, a glória dEle, a luz dEle na nossa vida, amém? Então, lá foi Naamã. Parou, pensou, ouviu um conselho que era bom, e foi e se banhou as 7 vezes. Decidiu largar as suas coisas, o seu ouro, os seus cavalos, os seus vestidos. Ele entendeu que tudo aquilo, naquele momento, não valia para nada. E simplesmente disse: Senhor, sou eu. O que eu tenho que te apresentar é o meu corpo, que está sujo, que está ferido, que está machucado, que está sangrando, que está cheirando mal muitas vezes. E ele foi e obedeceu e teve o seu orgulho quebrado. A sua essência foi moldada, foi mudada. E ele foi, se lavou 1, 2, 3. E com certeza ele não viu a diferença. Porque se fosse na segunda, na terceira vez, ia ser bem rapidinho. Posso voltar, me vestir e deu. Ninguém viu a sujeira. Ninguém viu as feridas, o que estava escondido, que eu escondia tanto. Mas não, ele teve que se despir e ele teve que mergulhar 7 vezes para alcançar a cura. Mas glória a Deus, porque ele alcançou. Porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos alcança, é um Deus que tem paciência, e que quando nós somos com tantas falhas, Ele usa circunstâncias, usa situações, usa pessoas para se achegar mais pertinho de nós, para que a gente consiga, sim, a bênção que nós viemos alcançar, amém? Você crê? Que Ele está aqui e que Ele quer, com certeza, te abençoar. Ele quer que esses passos que você está dando nessa campanha sejam passos de vitória, sim. Sejam passos de transformação, porque Ele alcançou a sua bênção. Só que não foi só a cura que Ele alcançou. No começo eu disse que com a lepra, Ele ia perder tudo o que Ele tinha. Então Ele alcançou o renovo da sua família, o seu trabalho, a sua honra. Ele alcançou a sua cura e principalmente a sua libertação. Ele foi limpo não só por fora, por dentro, que é o mais importante, amém? Mas esse é um grande milagre do Senhor. Eu já vi muitas ministrações em cima disso. Na verdade, as que eu ouvi não eram bem assim. Falavam do Naamã que obedeceu, e foi, se banhou e venceu, e amém. Né? A gente muitas vezes vai só direto na consequência. Eu nunca vi as pessoas ministrarem sobre o processo, o caminhar que ele teve, o quebrantamento que ele teve que ter. Mas o que eu não vejo muitas vezes as pessoas lembrarem nessa ministração é a parte que está lá no versículo 2. Você pode ler comigo novamente? E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amém? Quem foi o vaso que Deus usou? Você se deu conta que tudo isso aconteceu porque uma menina escrava, que tinha perdido a sua família, que tinha perdido a sua casa, que tinha sido arrancada da sua terra, teve coragem de falar de Deus. Teve coragem de abrir a sua boca e falar: existe um caminho, existe um milagre, existe uma direção. Ela podia simplesmente ter se revoltado contra Deus, como Naamã fez. Que Deus é esse que me tirou da casa dos meus pais, que me tirou tudo o que eu tinha e que me colocou aqui como escrava? Mas ela não fez isso.
ela foi muito inteligente, muito sábia, porque ela sabia o Deus que ela conhecia, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que a honrou, porque com certeza, a partir do momento que ela teve a ousadia, que ela teve a coragem, que ela foi cheia do Espírito Santo para falar das pessoas, daquele poderoso Deus que atuava na sua terra, com certeza, quando Naamã voltou com a sua vitória, a vida dela também, com certeza mudou. Com certeza ela foi honrada aonde ela era escrava. Com certeza as pessoas reconheceram que o Deus dela, o Deus de uma escrava perdida, era maior do que muitas coisas que eles conheciam. Na sequência do texto, se você conseguir meditar na tua casa, você vai ver que houve a salvação, que houve a restauração por completo de Naamã. Que ele aceitou o Senhor e reconheceu que em Israel existia o único Deus poderoso que podia mudar histórias e circunstâncias. Mas foi graça àquela menina. Eu quero que você possa refletir. Que você possa refletir o que tem te impedido de fazer as coisas para o Senhor. De falar desse Deus para as pessoas. De viver esse Deus na tua vida. Porque atitudes falam muito mais do que palavras. Amém? E nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor vai me ajudar, em nome de Jesus, eu queria convidar você que sentir no teu coração de vir aqui à frente. E esse hino que eles vão cantar tem duas partes. É o Sonda-me da Aline Barros, que fala, na sua primeira parte, ele diz, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Você que acredita que precisa ainda, não sei quanto tempo você está na igreja, o que você faz, o que você deixa de fazer aqui, ou se você está visitando pela primeira vez, mas se o Senhor tocou no teu coração, de ser transformado e restaurado pelo Senhor, de se desarmar e de se desprender desses medos, e acreditar e se entregar totalmente ao Senhor, que você queira dar um passo até aqui na frente, fique bem à vontade. E eu quero também convidar você, que está com o teu ministério parado, que está com a tua área espiritual fragilizada, que tem medos, que tem dúvidas quando vai falar do Senhor para alguém. Talvez você pense, a minha circunstância, o momento que eu estou vivendo, não glorifica a Deus, por isso como eu vou falar de Jesus para alguém? Como eu vou falar de Deus? Mas aquela menina foi vaso. As circunstâncias, o momento, nada a afastou da presença do Senhor. Nada impediu ela de ser usada na presença do Senhor. Amém? Fique bem à vontade se você quer se restaurar. Ou se simplesmente você quer dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me da forma que te agrada. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Amém? Glórias a ti, Senhor. Ore ao Senhor, faça desse hino um louvor para ti. Eu não sei em qual parte da tua vida você precisa que Ele entre e opere, mas eu creio que Ele vai fazer isso nessa noite, amém? E enche-me até que em mim se ache só ti, e então usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme
Você pode dizer ao Senhor: sonda-me. Tu tens liberdade, ó Deus, para me sondar, para entrar lá no íntimo do meu ser, onde às vezes tem tantas coisas escondidas, tem tantas coisas que me envergonham, que eu não tenho coragem, Senhor, de colocar para fora. Tu pode entrar, Deus. Tu pode me sondar. Tu pode me quebrar se for necessário. Quebrar o meu coração, tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, Senhor. Um coração novo, restaurado, sarado, ó Pai. Em nome de Jesus, Tu pode transformar a situação da minha vida, Pai. Indiferente de qual problema eu esteja passando, de qual circunstância, ó Deus, Tu tens poder, Tu tens toda a autoridade, Senhor, para transformar, para mudar e para encher com a Tua presença, encher com o Teu Espírito Santo, Senhor, com os Teus propósitos, com os Teus sonhos que são melhores, que são mais altos do que os meus, Senhor. Em nome de Jesus, e Tu podes nos usar, ó Pai, como Tu queres, na hora que Tu queres, Senhor, como uma flecha, Senhor, que verdadeiramente vai onde Tu quer, como uma ponte, Senhor, para fazer restauração das pessoas que estão no mundo, afastados do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, como abrigo, como alguém onde as pessoas possam se achegar e encontrar, Senhor, abrigo, consolo, um conselho amigo. A Tua palavra, ó Deus, enche-nos, Senhor, e use a Tua igreja, Pai, com uma forma renovada, de uma forma especial, ó Deus, porque grandes coisas Tu tens operado neste lugar, tem transformado verdadeiramente a nossa modo de viver e de se apresentar a Ti, Pai. Em nome de Jesus, opera a Tua glória e o Teu poder em cada vida. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, e nos alegramos, porque Tu és poderoso, Tu pode todas as coisas e Tu tens liberdade, Senhor, para operar em nossa vida. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.